A graça e a paz de Deus nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Caríssimos irmãos, nesta noite santíssima em que Nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos, dispersos pelo mundo, a reunirem-se em vigília e oração. Vamos comemorar a Páscoa do Senhor, ouvindo a sua palavra e celebrando os seus mistérios, na esperança de participar no seu triunfo sobre a morte e viver com Ele para sempre junto de Deus. Vou agora fazer a bênção do fogo novo. Oremos. Senhor, que por meio do vosso Filho destes aos vossos fiéis a claridade da vossa luz, santificai este mundo novo e concedei-nos que a celebração das festas pascais acenda em nós o desejo do céu, para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e Ômega, a Ele o tempo e a eternidade, a Ele a glória e o poder para sempre. Amém. Pelas suas chagas, santas e gloriosas, nos proteja e nos guarde, Cristo Senhor. Amém. A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipa as trevas do coração e do espírito.
e sopro de alegria a multidão dos anjos, e sopro as assembleias celestes, ressoam hinos de glória, para anunciar o triunfo de tão grande Rei. Rejubile também a terra, inundada por tão grande claridade, porque a luz de Cristo Rei eterno dissipa as trevas de todo o mundo. Alegre-se a Igreja nossa Mãe, adorada com os fulgores de tão grande luz, e ressoem neste tempo as aclamações do povo de Deus. E vós, irmãos caríssimos, aqui reunidos para celebrar o esplendor admirável desta luz, invocai comigo a misericórdia de Deus omnipotente, para sempre, no seu admirado sem mérito algum da minha parte, admitir-me no número dos seus ministros, e fundem-me a claridade da sua luz, para que possa celebrar dignamente os louvores deste Sírio. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Proclamar com todo o fervor da alma e toda a nossa voz os louvores de Deus invisível, Pai onipotente, e de seu Filho unigênito, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele pagou por nós ao eterno Pai a dívida por Adão contraída, e com o seu sangue precioso apagou a condenação do antigo pecado. Celebramos hoje as festas da Páscoa, em que é imolado o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue consagra as portas dos fiéis. Esta é a noite em que libertastes do cativeiro do Egito os filhos de Israel, nossos pais, e os fizestes atravessar até enxuto o mar vermelho. Esta é a noite em que a coluna de fogo dissipou as trevas do pecado. Esta é a noite que liberta das trevas do pecado e da corrupção do mundo aqueles que hoje por toda a terra creem em Cristo. Noite que o restitui à graça e o reúne na comunhão dos santos. Esta é a noite em que Cristo, quebrando as cadeias da morte, se levanta vitorioso do túmulo. De nada nos serviria ter nascido, se não tivéssemos sido resgatados. Ó admirável condescendência da vossa graça, ó admirável predileção do vosso amor, para resgatar o escravo, entregastes o Filho. Ó
humana, que foi destruído pela morte de Cristo. Ó ditosa culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. Ó noite bendita, única a ter conhecimento do tempo e da hora em que Cristo ressuscitou do sepulcro. Esta é a noite da qual está escrito: a noite brilha como o dia e a escuridão é clara como a luz. Esta noite santa afugenta os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes, derruba os poderosos, dissipa os ódios, estabelece a concórdia e a paz. Nesta noite de graça aceitai, Pai Santo, este sacrifício vespertino de louvor, que na sua oblação deste Sírio, pelas mãos dos seus ministros, vos apresenta a Santa Igreja. Agora conhecemos o sinal glorioso desta coluna de cera, que uma chama de fogo acende em honra de Deus. Esta chama, que ao repartir o seu esplendor, não diminui a sua luz. Esta chama, que se alimenta de cera, produzida pelo trabalho das abelhas, para formar este precioso luzeiro. Ó noite ditosa, em que o céu se une à terra, em que o homem se encontra com Deus. Nós nos pedimos, Senhor, que este Sírio, consagrado ao vosso nome, arde incessantemente para dissipar as trevas da noite e subindo para vós com um suave perfume, junto à sua claridade das estrelas do céu. Que ele brilhe ainda quando se levantar o astro da manhã, aquele astro que não tem ocaso, Jesus Cristo, o vosso Filho, que ressuscitando de entre os mortos, iluminou o género humano com a sua luz e a sua paz, e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podem apagar as vossas velas, deixá-las junto a vós, porque elas voltarão a ser necessárias quando fizermos a nossa previsão de fé. Ainda de pé? Irmãos caríssimos, depois de iniciarmos solenemente esta vigília, ouçamos agora, no coração tranquilo, a palavra de Deus. Meditemos como Deus outrora salvou o seu povo e como na plenitude dos tempos enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Oremos para que Deus realize esta obra pascal de salvação e seja consumada a redenção do mundo. Vamos tentar escutar. Leitura do livro de Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: faça-se a luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa. Disse
separou-os das trevas. Deus chamou dia à luz e noite às trevas. Veio a tarde e a seguir a manhã era o primeiro dia. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas para as manter separadas umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima dele. E ao firmamento chamou céu. Veio a tarde e em seguida a manhã foi o segundo dia. Disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo do firmamento num só lugar e apareça a terra seca. E assim sucedeu. À parte seca, Deus chamou terra e mar ao conjunto das águas. E Deus viu que isto era muito bom. Disse Deus: cubra-se a terra de verdura, ervas que deem sementes e árvores de fruto, que produzam sobre a terra frutos com a sua semente, segundo a própria espécie. E assim sucedeu. A terra produziu verdura, erva que produz semente, segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto com a sua semente, segundo a própria espécie. Deus viu que isto era bom. E à tarde, na seguida à manhã, foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luzes no firmamento do céu, para distinguir o dia da noite e saber de sinais para as festas, os dias e os anos, para que brilhem no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim sucedeu. Deus fez dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminarem a terra, para presidirem ao dia e à noite e separarem-nos das trevas. Deus viu que isto era bom. Veio a tarde e em seguida a manhã foi o quarto dia. Disse Deus: povoem as águas em nenhum dos seres vivos e voem as aves na terra sob o firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e todos os seres vivos que se movem nas águas, segundo as suas espécies, e todos os animais voadores, segundo as suas espécies. Deus viu que isto era bom. E abençoou-os, dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei as águas do mar e multipliquem-se as aves sobre a terra. Veio a tarde e em seguida a manhã foi o quinto dia. Disse Deus: produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim sucedeu. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. Deus viu que isto era bom. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele criou homem e mulher. Deus abençoou-os, dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus: dou-vos todas as plantas com semente que existem em toda a superfície da terra, assim como todas as aves de fruto com semente, para que sirvam por alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres vivos que se movem na terra, dou as plantas verdes como alimento. E assim sucedeu. Deus viu tudo o que tinha feito. Era tudo muito bom. Veio a tarde, e em seguida a manhã, foi o sexto dia. Assim se completaram o céu e a terra e tudo o que eles contêm.
sobre o trabalho que tinha realizado. Palavra do Senhor. Deus eterno e omnipotente, que tudo fazeis com admirável sabedoria, dai aos homens por vós redimidos a graça de compreenderem que o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, é obra ainda mais excelente que o ato da criação no princípio do mundo, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés: porque estás a bradar comigo, diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha, e tu, ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel entrem nele até enxuto. Entretanto, vou permitir que se endureça o coração dos egípcios,
que hão de perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então a minha glória, triunfante do Faraó, de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios reconhecerão que eu sou o Senhor, quando eu manifestar a minha glória, vencendo o Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. O anjo de Deus, que seguia à frente do acampamento de Israel, deslocou-se para a retaguarda. A coluna de nuvem que os perseguia veio colocar-se atrás do acampamento e postou-se entre o campo dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa de um lado e do outro iluminava a noite, de modo que durante a noite não se aproximaram uns dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fustigou o mar durante a noite com um forte vento do leste. O mar secou e as águas dividiram-se. Os filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Os egípcios foram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e cavaleiros, os seguiram pelo mar dentro. Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem para o acampamento dos egípcios e lançou neles a confusão. Bloqueou rotas dos carros, que dificilmente se podiam mover. Então, os egípcios disseram: fujamos dos israelitas, que o Senhor combate por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, e as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar retornou ao seu nível normal, quando os egípcios fugiram em sua direção. E o Senhor precipitou-os no meio do mar. As águas refluíram e submergiram os carros, os cavaleiros e todo o exército do Faraó, que tinham entrado no mar atrás dos filhos de Israel. Nenhum só escapou. Mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Viu também o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor. Acreditou nele e em seu servo Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. Palavra do Senhor. Respiro
do Faraó e o seu exército. Os seus melhores combatentes afogaram-se no mar vermelho, foram engolidos pelas ondas, caíram como pedras no abismo. A vossa mão direita, Senhor, revelou a sua força. A vossa mão direita, Senhor, destroçou o inimigo. Fez maravilhas, o seu nome é Senhor. Oremos. Também em nossos dias, Senhor, vemos brilhar as vossas antigas maravilhas. Se outrora manifestastes o vosso poder, libertando o seu povo da perseguição do Faraó, hoje assegurais a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer pela água do batismo. Fazei que todos os povos da terra se tornem filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, quando da casa de Israel habitavam na sua terra, mancharam com o seu proceder e as suas obras. Fiz-lhe então sentir a minha indignação, por causa do sangue que haviam derramado no país e dos ídolos com que o tinham profanado. Dispersei-os entre as nações, espalhei-os entre os outros povos, julguei-os segundo o seu proceder e as suas obras. Em todas as nações, para onde foram, profanaram o meu santo nome, e por isso se dizia deles: sou o povo do Senhor, tiveram de deixar a sua terra. Quis então salvar a honra do meu santo nome, que a casa de Israel profanara entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diz à casa de Israel: assim fala o Senhor Deus: não faço isto por causa de vós, israelitas, mas por causa do meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Manifestarei a santidade do meu grande nome, profanado por vós entre as nações para onde fostes. E as nações reconhecerão que eu sou o Senhor, oráculo de Deus, quando a seus olhos eu manifestar a minha santidade a vosso respeito. Então, retirar-vos-ei de entre as nações, reunir-vos-ei de todos os países, para vos restabelecer na vossa terra. Derramarei sobre vós água pura, e ficarei limpo de todas as imundícies, e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses. Dar-vos-ei um coração novo, e infundirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Infundirei em vós o meu espírito, e farei debaixo um dos meus preceitos, que observeis e ponhais em prática as minhas leis.
Habitareis na terra que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Como suspiro olvidado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Como suspiro aviado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Minha alma tem Deus, meu Deus, de Deus vivo, quando irei contemplar a face de Deus. A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para o templo do Senhor, entre vozes de louvor e de alegria, da multidão em festa. Enviai a vossa luz e verdade, sejam elas o meu guia e me conduzam à vossa montanha santa e ao vosso santuário. E eu irei ao altar de Deus, a Deus que é minha alegria, ao som da cítara vos louvarei, Senhor meu Deus. Como suspiro aviado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor.
Senhor nosso Deus, poder imutável e nos sem ocaso, olhai com bondade para a vossa Igreja, sacramento da nova aliança, e confirmai na paz, segundo os vossos desígnios eternos, a obra da salvação humana, para que todo o mundo veja e reconheça como o abatido se levanta, o envelhecido se renova e tudo volta à sua integridade original, por meio daquele que é o princípio de todas as coisas, Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Agora vamos acender a vela do altar, cantar o glória e, enquanto se canta o glória, ouvem-se os sinos. E paz na terra.
sentido da vossa filial, para que, renovados no corpo e na alma, nos entreguemos plenamente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Agora a leitura do Novo Testamento. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se na verdade estamos totalmente unidos a Cristo pela semelhança da sua morte, também o estaremos pela semelhança da sua ressurreição. Bem sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que fosse destruído o corpo do pecado e não mais fôssemos escravos dele. Quem morreu está livre do pecado. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre Ele, porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da manhã, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia foram ao sepulcro levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do sepulcro removida e, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o sucedido, apareceram-lhes 2 homens com vestes resplandecentes. Ficaram amedrontadas e inclinaram o rosto para o chão, enquanto eles lhes diziam: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem tem de ser entregue às mãos dos pecadores, tem de ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Elas lembravam-se então das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, foram contar tudo isto aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas diziam isto aos apóstolos, mas tais palavras pareciam-lhes um desvario e não acreditaram nelas. Entretanto, Pedro pôs-se em caminho e correu ao sepulcro. Debruçando-se, viu apenas as ligaduras e voltou para casa, admirado com o que tinha sucedido. Palavra da salvação. Como tem acontecido nestes dias, a palavra de Deus e a vivência das celebrações é mais importante. Portanto, a palavra dos homens, a minha ou qualquer outra, é ser o mínimo, para não tirarmos a importância e a centralidade da palavra de Deus. Creio que esta pedagogia da luz que entra, o sino é um sinal da luz de Cristo, onde nós vamos acendendo as nossas velas. Não é isso que nós fazemos no batismo também, o alguém faz por nós. Acendemos a luz da nossa fé neste símbolo que simboliza Cristo, que é a luz. Na nossa vida há luz e trevas. Quanto menos Deus estiver na nossa vida, mais trevas haverá. Mas, infelizmente, nós cristãos nem sempre somos capazes de iluminar com a luz de Cristo aqueles que estão à nossa volta. E esta é uma missão da Igreja. Jesus diz no Evangelho que nós somos luz, que somos sal, que somos fermento. A luz, o sal e o fermento não podem ficar fechados dentro da Igreja. Tem que estar no mundo. E a missão da Igreja é ajudar a transformar este mundo. Mas pergunto, e se nós não nos transformarmos, como é que podemos ajudar a transformar o mundo? Como é que queremos mudar o mundo se nós não mudamos? Como diz São Paulo, se permanecemos criaturas velhas, homens e mulheres, isto não depende da idade. Os mais novos que já estão a pensar, isto é para mim, é que há jovens que podem ser mais velhos do que velhos, que muitas vezes são mais jovens, pela forma como vivem, a alegria da fé, o entusiasmo. Isto não tem idades. O Senhor convida-nos a vivermos a alegria da fé, a alegria de sabermos que esta história da salvação que nós acompanhamos, as leituras são muitas mais, nós só lemos 3 do Antigo Testamento. Mas nesta história da salvação há um projeto de salvação que começa naquele povo
mas que o Senhor quer que chegue a toda a humanidade. E foi para isso que Jesus veio. E é essa a missão da Igreja, é continuar neste mundo a missão de Cristo. Levar esta boa nova, esta boa notícia da salvação, para que aqueles que andam mais afastados possam sentir que no coração de Deus há lugar para todos. Esta é a nossa missão. A Igreja existe para evangelizar. Se não evangelizar, não é Igreja. Ou melhor, é uma seita que se fecha sobre si própria. E a Igreja não é uma seita. A tentação, houve até durante a Idade Média uma corrente de espiritualidade chamada fuga mundi. Ou seja, os cristãos achavam que o mundo era mau. Portanto, é melhor a gente fugir do mundo. Não, Cristo quer-nos do mundo. No final dos Evangelhos, todos os evangelistas dizem isto. O Senhor disse: ide, ensinai e batizai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era bom que cada um de nós sentisse que esta é a nossa missão enquanto cristãos. E eu tenho dito isto, sobretudo aos conselhistas, e há pouco tempo vos disse isto. Participar da missão da Igreja não é uma concessão especial do Senhor Padre, não. Isso é a missão que brota do batismo, da dignidade que todos os cristãos têm. E a Igreja precisa que todos vós, todos aqueles que são membros da comunidade cristã, vivam a fé com desassombro, com entusiasmo, com alegria, sem juízos sobre os outros. São Paulo, São Pedro nas cartas dizem isto muitas vezes. Quem está em Cristo é uma criatura nova. Era bom que nós fôssemos criaturas novas. Que nós acolhêssemos a alegria desta paz que o Senhor nos concede e este desejo de mudarmos. É preciso termos consciência dos nossos pecados, das nossas limitações, para podermos mudar. Se a gente se esconde, se a gente acha que não, se criamos uma imagem e vivemos em função dela e não vivemos na verdade, o que é que a gente pode mudar? Nada. Isto é como um doente que está doente e não se cura, porque diz que não está doente. E a doença cada vez é melhor. A nossa doença chama-se pecado, mas o pecado tem um Salvador. E a missão da Igreja não é apenas apontar as doenças, não é dizer a este mundo que Deus o ama, que a humanidade tem um Salvador que é Cristo. E esta é a missão da Igreja. Eu não vou longo mais. Acho que o mais importante é nós estarmos atentos a esta palavra e vermos com alegria esta paz que o Senhor nos concede e pedirmos ao Senhor que, tal como a pedra foi retirada do sepulcro e Cristo ressuscitou e manifestou-se, que as pedras que às vezes existem nos nossos corações, que o Senhor Jesus retire com a sua graça, para que nós acolhamos de coração aberto esta Páscoa que o Senhor nos concede, esta Páscoa da ressurreição, para que vivamos neste mundo como ressuscitados. O nosso mundo precisa que os cristãos, todos nós, sejamos sal, luz e fermento. Precisa que nós sejamos testemunhas de esperança. Estamos a celebrar o Jubileu da Esperança. Peregrinos de esperança é o tema do Jubileu. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, que nós sejamos neste mundo um sinal de esperança. Há tanta gente que vive uma vida vazia e sem sentido. Que nós cristãos acolhamos esta Páscoa, esta alegria de sabermos que o Senhor encarnou, morreu, ressuscitou por nós, porque a vida de cada um de nós é preciosa para Deus. Não só nós que estamos aqui, mas todos aqueles que talvez não conheçam ainda Cristo, ou que já o conheceram e que se afastaram dele, ou daqueles que estão à espera da nossa parte que lhes anunciemos Cristo. Que esta Páscoa a vivamos assim, com o coração alegre, com o coração aberto, entusiasmado, para sentirmos que a missão da Igreja é a nossa missão, darmos testemunho do Evangelho.
batismos esta noite, teremos no tempo pascal. Não vamos fazer a bênção da água na tia batismal, vamos fazer sim a bênção desta água chamada água lustral. E depois da profissão de fé, eu irei fazer a aspersão com esta mesma água. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Senhor, suplicando que se digna abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renova interiormente, a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, estai connosco e assisti ao vosso povo em vigília nesta sacratíssima noite. Ao celebrarmos a obra admirável da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizestes instrumento de misericórdia, libertando da escravidão o vosso povo e matando a sua sede de miséria. Por meio dos profetas, vós a proclamaste sinal da nova aliança que quiseste estabelecer com os homens. Finalmente, nas águas do Jordão, santificadas por Cristo, inauguraste o sacramento da restauração espiritual que renova a nossa natureza humana, libertando-a da corrupção do pecado. Esta água, Senhor, nos faça reviver o batismo que recebemos e nos leva a participar na alegria dos nossos irmãos, batizados por Cristo, nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então agora vamos renovar as nossas promessas batismais. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, tendo terminado os exercícios da observância quaresmal, renovemos as promessas do Santo Batismo, pelas quais renunciamos outrora a Satanás e às suas obras e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Renunciais a Satanás? Sim. E a todas as suas obras? Sim. E a todas as suas seduções? Sim. E agora confessemos a nossa fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos fez renascer pela água do Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com sua graça, é Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Então agora eu vou fazer a expressão, antes de mais de mim próprio, e depois aqui, estes quatro irmãos aqui na capela, vão descer pelo corredor da igreja e, entretanto, nós vamos cantar.
que chega ao mundo inteiro, cantando com a alma em festa. Cristo ouviu-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouviu-nos, Cristo atendei-nos. Cristo, nosso Redentor, pela sua ressurreição, alegra a Santa Igreja, para que abençoe os pastores e os fiéis. Oremos, irmãos. Cristo ouviu-nos, Cristo atendei-nos. Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição venceu o mal, para que dê paz ao mundo inteiro. Oremos, irmãos. Cristo ouviu-nos, Cristo atendei-nos. Cristo, nosso Senhor, que pela sua ressurreição nos trouxe a vida, para que não peque nenhum dos batizados nesta santa noite. Oremos, irmãos. Cristo ouviu-nos, Cristo atendei-nos. A Cristo, nosso Senhor, que pela esta ressurreição dissipa as trevas, para que ilumine toda a nossa comunidade paroquial. Oremos, irmãos. Cristo ouviu-nos, Cristo atendei-nos. A Cristo, nosso Senhor, pela sua ressurreição venceu a morte, para que dê a vida eterna aos que morreram. Oremos, irmãos. Cristo ouviu-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que sois glorificado pelos anjos no céu e na terra sois aclamado pelos fiéis, salvai todos os homens e enchei de alegria a Santa Igreja. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Encontrar
fazei o sacrifício inaugurado no mistério pascal. Por vossa graça nos sirva de remédio para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade nesta noite, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes modos, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia,
tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir os santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e aqui também presente, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Fernando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partilham neste mundo, especialmente aqueles que celebraram a Páscoa conosco e entretanto já partiram. Hoje iremos um funeral e faleceu também uma pessoa relativamente nova ainda, não sabemos quando será o funeral. Confiamos estes nossos irmãos, mas também aqueles que não têm quem reze por eles, especialmente esses. Admiti-os a todos, Senhor, na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José e seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Senhor. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, proclamamos com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
vós que viveis e reinais os séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o poder de Deus que eu pecado para mim.
Senhor, o vosso Espírito da caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que saciastes com os sacramentos pascais, por Cristo nosso Senhor. Esta noite é uma bênção especial e por isso vamos invocar. O Senhor esteja convosco. Nesta noite solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo pecado. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Terminamos a nossa celebração, um bocadinho antes da meia-noite. A estimativa dos anos anteriores era entre as 10 e a meia-noite. Mas esta noite, esta vigília, poderia continuar lá na igreja. Há grupos, há paróquias que fazem durante toda a noite ou muitas mais leituras. Nós temos mantido este esquema e o que é importante é que a gente viva bem esta conquista de Deus e é a mãe de todas as vigílias. E aqui nem sequer queremos coração cheio, mas ao mesmo tempo receptivo para aquilo que o Senhor nos quer conceder nesta Páscoa. Eu gostava só de chamar a vossa atenção, porque vai haver algumas alterações. Isto está tudo escrito aí nas informações ao fundo, também nos placares exteriores, nos placares junto do nosso edifício do Centro Paroquial e na internet. Esta próxima semana vai começar o cursinho Cristandade das Mulheres, de 24 a 27 em Alvinho. E temos um grupo aqui da nossa paróquia. E vamos ter o convívio fraterno para os jovens. E também temos um grupinho da nossa paróquia que vão participar e outros que vão colaborar na equipa do convívio. O Padre Francisco não está cá, não consegue acompanhar e pediu-me para eu acompanhar. Bem, estes dias são dias muito preenchidos. E eu, a única coisa que consegui, é pedir a um colega que viesse cá substituir, que é o Padre Zé Maria. Portanto, teremos missa vespertina, sábado à tarde, mas no domingo só haverá missa às 10 horas da manhã. O Padre Zé Maria tem que ir celebrar a Ferreira do Leite, porque o Padre Francisco em Encarnação não está cá, está em Roga com o grupo. E, portanto, a única hipótese que tínhamos era que o Padre Zé Maria vem no sábado, fica de sábado para domingo, celebra às 10 horas, não haverá outra missa aqui grande, a não ser esta, às 10 horas da manhã, e ele depois sai e vai correr para Ferreira do Leite. No dia 25 de abril, a missa será de manhã, às 9 horas da manhã. E há algumas alterações, não quero estar agora aqui cansados com estas informações todas, mas, olha, são as contingências de eu neste momento ser só um aqui e, portanto, não haver muito mais colegas, até porque os horários das missas são muito semelhantes, não é? Portanto, não posso pedir a quem está em Santiago ou no Lides ou numa outra paróquia, porque os horários são os mesmos. E a única hipótese que temos é, no domingo da Divina Misericórdia, a missa será às 10 horas da manhã e não teremos outra aqui em Grândola. E eu tenho que agradecer ao Padre Zé Maria, porque vem, posso cá, vem, celebra no sábado, fica cá, calma cá, celebra de manhã e depois vai
desculpem, mas o Sr. Bispo fazia muita questão também que houvesse 2 convívios fraternos por ano. Portanto, já houve no Natal e haverá outros certamente no Natal. O grupo são 19 jovens que estão inscritos. Há uma jovem aqui na nossa paróquia que irá. Ainda tentei contactar também uma outra ou um outro jovem e, de facto, até agora ainda não tive respostas. Mas, se houver, aqui os presentes, convidem para quem tem no mínimo 17 anos. E, portanto, é uma experiência muito boa, são 3 dias, tal como o cursinho de cristandade. Já tivemos o cursinho dos homens, das mulheres serão muitas mais, graças a Deus, e temos aqui um grande grupo da nossa paróquia que irá participar. Amanhã também teremos missa, só às 11h30. A experiência diz que quando há Vigília Pascal, a celebrar a missa das 9h30, praticamente não haverá a Assembleia, que é habitual, a Assembleia das 9h30, costuma ser 40, 50 pessoas, mas havendo esta celebração à noite e temos uma boa Assembleia, haverá a missa apenas, quer dizer, haverá a missa às 11h30. E depois haverá também água derramada às 15h30. Lá, para quem não sabe, não há igreja, eu celebro no centro comunitário, mas tem uma comunidade muito simpática. Portanto, se alguém ou se vos perguntarem, às 15h30 haverá a missa em água derramada. Por fim, eu queria agradecer a vossa presença, naturalmente, por estarmos aqui nesta celebração que é um pouco mais longa. Quero agradecer também aqui a estes 4 irmãos em Cristo que vieram um bocado mais cedo para estarem aqui, porque esta celebração é uma celebração mais longa, tem muitos momentos, às vezes há coisas que esquecem, por exemplo, eu esqueci de uma outra coisa, mas pronto, olha, isto faz parte. Nós não somos, eu disse isto ao princípio, não somos robôs, não é? Os robôs são programados e fazem tudo aquilo para que estão programados. Nós, seres humanos, não somos assim. E graças a Deus que não somos. E, portanto, é natural que haja quem querendo cantar uma outra coisa. Não, olha, é assim. Muito obrigado aos 4. Creio que sabe o nome deles, não é? O Bernardo, o Rui, o João e o Ricardo. Pronto, são os 4 que estiveram aqui a ajudar-nos também a viver esta celebração. Mas eu gostava de chamar aqui à frente o Nuno Gonçalves. Tenho que cantar porque esta semana, ontem concretamente, houve eleição para o novo chefe do nosso grupo. E o eleito, por unanimidade, e se calhar não é por acaso, foi o Nuno, que está aqui com a sua família, está aqui com a sua esposa, com os seus filhos também, e eu estive presente também, e queria felicitar o Nuno, dizendo que contamos com ele. Eu tenho dito isto muitas vezes, o mundo sabe que é assim, somos uma única família, e esta família precisa de todos. E os escuteiros, os jovens, as crianças, os adolescentes, fazem muita falta à nossa paróquia. Onde não há crianças, onde não há jovens, onde não há adolescentes, não há futuro para a igreja. Porque o natural é que os mais velhosos, eu já quase não venho incluindo esse número, fomos ficando menos capacitados e, portanto, contamos com o nosso novo chefe, Nuno Gonçalves, com os nossos dirigentes, os nossos escuteiros das 4 secções, para ajudarem aqui a revitalizar a nossa paróquia e num espírito de colaboração, naturalmente, com a nossa catequese, porque é isso que tem acontecido desde ano. Temos, graças a Deus, temos catequese ao sábado, permitir muitos, um grupo grande também, não só dos escuteiros, mas também de outros, crianças, adolescentes e jovens, tivessem catequese. E, portanto, queria agradecer também esta disponibilidade do Nuno e da sua família, porque são os 5, estão aí os 5, não é? Há a Célia, a Inês, o Tiago e o Nuninho, estão aí os 5. Queridos amigos, desejo de uma boa missão para si, especialmente e para toda a equipa. Vamos contar com o Nuno e desejo também, caríssimos irmãos, para todos vós, também uma santa Páscoa e que a alegria de sabermos que o Senhor nos ama encha o nosso coração e transborda o nosso coração para os outros corações que andam aí, às vezes, a vaguear à espera de quem lhes lance lá a semente da fé.
Uma santa noite, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia.